Agora o tema é revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, ao contrário do que muita gente acha, ela não é uma fase da sua pesquisa. Ela é muito mais um princípio do conhecimento científico e acadêmico. O que se refere a esse princípio? Se refere à ideia de que nós temos que absorver o conhecimento que veio antes da gente. A gente não vai reinventar a roda, a gente tem que reconhecer que o conhecimento científico, acadêmico, filosófico, ele é muito antigo. Ele já tem muitas pessoas que vieram antes de nós que formaram o que nós sabemos hoje. E nós temos que, em primeiro lugar, estudar e absorver aquilo que já sabe, para não falar besteira, para não achar que está reinventando a roda, para você alcançar a fronteira do conhecimento. E, em segundo lugar, dar os devidos créditos. Você poder, então, reconhecer quem são os verdadeiros autores do pensamento que você está utilizando. Eu gosto de lembrar dessa frase, eu acho que é uma das frases mais bonitas do conhecimento científico, que é uma frase do Sir Isaac Newton, o grande físico, e que ele, no prefácio do seu famoso tratado sobre as leis da física, em que ele traçou, né, as suas famosas leis de Newton, ele fez essa dedicatória em que disse: se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. E quem eram os gigantes na qual Newton subiu no ombro? Foram os cientistas do passado. E, na verdade, aqui ele estava fazendo uma referência direta a Copérnico e Galileu. Então, ele só conseguiu ver o que ele conseguiu ver porque estava sobre o ombro, né, dos grandes cientistas do passado. E é mais ou menos essa ideia de que nós temos que subir, né, no monte do conhecimento que foi feito antes da gente e tentar ficar lá de pé, né, para que as pessoas também possam subir nos nossos ombros quando chegar a época delas, é que perfaz a ideia da revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica é uma fase muito importante do conhecimento científico, embora nem sempre seja feita corretamente. A gente vai ver aqui algumas ideias de como fazer uma revisão bibliográfica de uma forma adequada. Bom, né, falando de uma forma mais técnica, o que foi falado, o conhecimento científico é cumulativo. Ele avança a partir do ponto que os pesquisadores anteriores deixaram. Então, nós temos que absorver esse conhecimento, né? E nós temos que reconhecer o mérito daqueles que vieram antes da gente. E a ciência é uma atividade coletiva. E a revisão bibliográfica ela serve para criar um diálogo. Não um diálogo presencial que você vai fazer com seus colegas, professores, mas um diálogo com os grandes cientistas do passado. Você vai dialogar, ou eventualmente do presente também, não tem problema nenhum. Ou seja, você vai criar um diálogo por escrito, né, daquela moda antiga, né, que as pessoas se comunicavam por cartas, mas você vai criar um diálogo com aquilo que foi discutido antes. Então a ideia da revisão bibliográfica são essas: reconhecimento, absorção, diálogo. A revisão bibliográfica, como foi falado aqui no começo, ela não é uma fase. Não existe assim, vou fazer uma etapa revisão bibliográfica. Na verdade, é um princípio que você vai adotar no seu trabalho todo, praticamente. Você vai utilizar a revisão bibliográfica para definir a questão de pesquisa. Então, por exemplo, lembre-se que eu falei lá atrás que uma boa questão de pesquisa ela é conectada com a literatura. Portanto, olha aqui, você vai precisar fazer revisão bibliográfica para definir uma boa questão. Como que você vai fazer uma questão conectada com a literatura se, né, você não conhece bem a literatura? Então, para definir uma boa questão, a gente tem que fazer uma revisão bibliográfica. Para a gente definir as suas hipóteses, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o papel das hipóteses no conhecimento científico, mas quando a gente está definindo as hipóteses de pesquisa, nós também fazemos a revisão bibliográfica pelo mesmo motivo que nós fazemos pela questão. Quando nós escolhemos a metodologia, a gente
né? A metodologia é uma área de conhecimento como as outras, e você vai precisar fazer referências aos metodólogos, os criadores das metodologias, para você escolher qual que é a metodologia mais adequada para o seu trabalho e também usar a melhor metodologia para a sua questão. Então, revisão bibliográfica serve para metodologia. Operacionalização de variáveis, definir conceitos. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, o que é essa tal operacionalização. Mas ela também, nós precisamos fazer revisão bibliográfica também aqui. E, em resumo, sempre quando surge qualquer dúvida, a gente apela para a revisão bibliográfica, né? Ou seja, a revisão bibliográfica ela vai ser usada do começo ao fim do seu trabalho. Então, sempre quando você precisar achar que eu tenho que resolver alguma questão, nós precisamos, enfim, responder qualquer dúvida, tomar qualquer decisão de pesquisa, a gente tem que sempre absorver aquilo que foi feito antes. Então, revisão bibliográfica ela é usada em várias fases, tá bem? Eu faço revisão bibliográfica quase até o último minuto dos trabalhos. Obviamente que nos últimos dias que você está mais preocupado com a redação, aí já não dá mais tempo de ficar lendo. Mas é normal você ficar nas últimas semanas você ainda surge uma duvidazinha e você corre para fazer uma revisão lá rápida sobre a sua questão. A revisão bibliográfica também não precisa ser demorada, não. Ela pode ser feita em pouco tempo. Tudo vai depender do seu traquejo e da questão que você está enfrentando. Olha, eu prefiro fazer pequenas revisões bibliográficas ao longo de várias fases da pesquisa do que deixar para fazer uma grande revisão de tudo. Por que eu acho essa aqui, fazer pequenas revisões, ela é melhor do que fazer uma grande revisão? Eu já falei para vocês aqui que eu prefiro quebrar minha pesquisa em pequenas questões, eu transformo as questões grandes em questões menores e eu escrevo um ponto por vez. Cada uma dessas questões menores eu escrevo uma pequena seção da minha pesquisa. E eu faço uma revisão bibliográfica para cada uma dessas pequenas questões. Às vezes, a questão envolve apenas revisão bibliográfica. Vai tudo depender do caso. E fazer desta forma, inclusive pequenas revisões bibliográficas, mas uma grande revisão de tudo, é uma forma de evitar o quê? A procrastinação, que é um perigo muito grande em pesquisa. As pessoas ficam enrolando e o trabalho não sai. Quebrar trabalhos grandes em trabalhos menores é uma ótima forma de evitar a procrastinação. Então, a revisão bibliográfica, na minha visão, segue o mesmo princípio. Tente pensar uma questão pequena que vai envolver uma revisão bibliográfica menor e já escreva logo. Depois você parte para a próxima sessão e repita o processo. Esse ponto aqui é extremamente interessante. Olha, o objetivo da revisão bibliográfica não é mostrar tudo que você leu. Às vezes os estudantes acham que na revisão bibliográfica você tem que colocar tudo que você já leu na vida. Não é verdade. Não é verdade. Você só deve colocar na revisão bibliográfica aquilo que contribui para você responder às suas questões de pesquisa. Aqui eu quero colocar uma diferença entre monografias e pesquisa. A monografia aqui eu estou considerando aqueles trabalhos de conclusão de curso, né? Não exatamente aquele trabalho que você faz ao final da graduação, mas inclusive aqueles trabalhos que você faz ao final de cada disciplina. Quando você está fazendo um curso na faculdade, o professor vai te dar uma avaliação, que pode ser uma prova escrita, pode ser um artigo, um trabalho escrito, e eu vou chamar tudo isso de quê? Monografias. Por quê? Qual que é o objetivo dessas monografias? O objetivo delas é mostrar que você aprendeu o conteúdo do curso. Então, imagina, você faz um curso lá sobre história antiga. Aí o professor te dá um conjunto de textos sobre história antiga. E no final ele pede para você fazer um resumo, uma resenha de todos os textos do curso. É mais ou menos assim que funciona os cursos, pelo menos na área de humanas. E os estudantes, eles são super treinados nesse pensamento. Então, eu li tantos textos, eu tenho que fazer um resumo, uma resenha desses textos que eu li. Mas na pesquisa, não é assim que funciona.
na pesquisa, ninguém quer saber quantos textos que você leu, se você leu corretamente, o que o autor falou. Isso de você simplesmente ficar resenhando e resumindo os autores é uma coisa que serve única e exclusivamente para verificar se você leu e entendeu os cursos. Ele tem um objetivo exclusivamente didático. Numa pesquisa, a gente não quer saber se você leu e entendeu os cursos. Isso aí é uma coisa para você, e é uma coisa que só existe, só é importante no mundo escolar. Na pesquisa, a gente quer evoluir o conhecimento. Na pesquisa, a gente quer responder uma questão proposta, que vai contribuir para o conjunto de conhecimentos que nós temos de uma determinada área. Então, você só deve colocar aquilo que ajuda a responder a sua pesquisa. Então, você vai ler lá 40 textos, só que no final você vai chegar à conclusão que apenas uma parcela deles, uns 10, 15, realmente ajudam você a responder as suas questões, e você vai citar única e exclusivamente aqueles textos que ajudam a sua questão naquilo que ajudam a sua questão. Não é para ficar resumindo o texto inteiro, não. Você só vai colocar aquilo, trecho lá da obra que você leu, que te ajuda a responder a sua questão. Só isso, tá? Então aqui nós temos que usar o princípio da chamada arma de Chekhov, né? O que é a arma de Chekhov? Isso aqui é uma metáfora que eu gosto de fazer com meus alunos, que vem da ideia da roteirização. O Anton Chekhov, ele era um crítico literário e teatrólogo e contista russo, viveu nesse período aqui, e ele escreveu vários livros sobre teoria do teatro. E esses livros foram tão bem escritos e foram, sabe, tão cativantes, tão importantes os princípios que ele colocou, que ele é um autor que ele é estudado em praticamente todo mundo que faz curso de roteiro. Então, quem faz curso de cinema, por exemplo, tem lá um curso de roteiro, vai aprender sobre as teorias do Chekhov. E ele criou essa metáfora, não é nem uma teoria, na verdade uma metáfora da arma no teatro. Ele colocou a seguinte situação. Olha, imagina que você está vendo uma peça de teatro, e aí abriu lá as cortinas, e aí tem duas poltronas numa sala, uma lareira, e em cima da lareira tem uma arma. Em vários países, as pessoas usam armas de decoração. Na Rússia, na época dele, provavelmente as pessoas usavam armas de caça, como decoração. Mas se a pessoa que criou a peça colocou aquela lareira com uma arma em cima, você pode ter certeza, em algum momento alguém vai pegar aquela arma, né? Seja para apontar, seja para atirar. Por quê? Porque se aquela arma lá não vai ser usada na história, segundo o Chekhov, ela tinha que ser retirada de cena. Todos os objetos em cena têm que ser usados em algum momento da história. E o que não for ser usado, simplesmente deve ser retirado. Aqui, na revisão bibliográfica, a gente tem que pensar na arma de Chekhov, né? Todo argumento, toda revisão bibliográfica, ela contribui para você responder a sua questão de pesquisa. E se você tem algum autor que você citou lá e não está ajudando você a responder a sua questão de pesquisa, você deve simplesmente cortar esse autor. E não só o autor, às vezes você está falando tudo que o autor falou, mas o que é importante para a sua pesquisa é apenas um pequeno trecho. Então deixe apenas aquele pequeno trecho. Qual que é a ideia? É que você não vai ocupar o tempo dos seus leitores lendo coisas que não são necessárias para a sua pesquisa. Você vai ser econômico, você vai utilizar única e exclusivamente aquilo que realmente contribui para o seu argumento, tá? Então, não ache que encher linguiça é bom, não ache que escrever muito é vantagem. Não é. Escrever muito de forma inútil é roubar o tempo dos seus leitores. As pessoas não vão gostar de você se você fizer isso. Faça revisão bibliográfica tentando recortar única e exclusivamente aquilo que te ajuda na pesquisa que você está escrevendo, tá bem? Você vai ler um monte de textos, aquilo vai ser bom para sua formação, mas nem tudo precisa entrar no seu texto de pesquisa, no seu artigo, no seu livro, na sua dissertação de mestrado, relatório de iniciação e assim vai, tá bom? Eu deixei aqui, ó, depois se vocês quiserem pegar os slides, esse texto aqui vai dar por um vídeo que eu acho muito bacana,
em que ele fala sobre o filme De Volta para o Futuro e a aplicação do princípio da arma de Chekhov, né? O filme De Volta para o Futuro é considerado um dos roteiros mais bem amarrados da história do cinema. Você consegue ver que, assim, em cada cena, cada detalhezinho que parece ser bobo, na verdade é extremamente fundamental para a história, né? Tudo que aparece em algum momento se torna extremamente importante para a história. Então é uma ótima forma de um filme super divertido, que aplica com perfeição o princípio da arma de Chekhov. Eu espero que vocês também, quando estiver fazendo o seu trabalho, também apliquem com perfeição o princípio da arma de Chekhov nas suas revisões bibliográficas. Eu expliquei num outro vídeo como você utiliza o poder dos bancos de dados para você fazer revisão bibliográfica. Os bancos de dados eles servem para muitas coisas, inclusive coisas um pouco surpreendentes, como por exemplo fazer revisão, organizar na verdade suas referências bibliográficas. Isso está num vídeo à parte, eu vou deixar como referência aqui embaixo no vídeo, e aí vocês podem dar uma olhada lá sobre essa técnica, tá bom? Então a aula fica por aqui e depois eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho em grupo.